Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. O problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo que tem que acontecer. Então, eu fico meio impressionada com a desconexão, às vezes, de algumas autoridades com a realidade brasileira, né, Josias? É verdade. A má notícia é que o Paulo Guedes está no mundo da lua, né? E a péssima notícia é que vai ser muito difícil recolocar os pés do ministro da Economia na terra, porque a sua alienação ela atingiu um grau que roça o delírio. O estágio delirante se manifesta especialmente em duas declarações que a gente acabou de assistir. Numa, o ministro pergunta qual é o problema de a energia ficar um pouco mais cara porque choveu menos. E noutra, ele insinua que o governo é atacado injustamente por conta de uma exacerbação provocada por adversários que antecipam as eleições. O Paulo Guedes já chamou servidor público de parasita, já implicou com doméstica que conseguia ir para a Disney. O Bolsonaro agora está reivindicando um aumento para os servidores, contra a vontade do ministro. E a alta do dólar impede as empregadas de continuar vendo o Mickey Mouse. Então, tudo muda no Brasil, menos a habilidade do Paulo Guedes de tropeçar na própria língua. O ministro exagera agora, porque ele não consegue perceber que a alta da energia é um drama para todo mundo, especialmente para as famílias que já não conseguem comprar botijão de gás. E agora são obrigadas a lidar com uma conta de luz mais salgada e com uma inflação que faz sobrar mês no fim do salário. Salário de quem ainda não integra a estatística do desemprego. O ministro ofende a inteligência alheia quando ele fala de antecipação das eleições sem apontar o dedo para o chefe dele. Em abril de 2019, quando o governo tinha acabado de fazer aniversário de 100 dias, o Bolsonaro declarou que sofria uma pressão muito grande para que ele se candidatasse à reeleição. E que ele atenderia a esta pressão caso estivesse bem em 2022. Desde então, o Bolsonaro não faz outra coisa, senão ficar em cima do palanque, fazer campanha eleitoral. Ele está sempre em pleno calor da batalha, no centro de uma arena sanguinolenta, trocando caneladas com aliados e até com ministros dele, né? Mete o governo em constrangedoras exibições de insegurança, de raiva, e com tudo isso o presidente esquece de governar. E, aparentemente, o ministro Paulo Guedes também esqueceu de cumprir as suas obrigações mais básicas, porque a economia não está bem. Agora, tem uma coisa, né, o Josias, hoje até os jornais também estão trazendo esses bastidores aí sobre essa crise hídrica que a gente vive e essa possibilidade também de um racionamento de energia no Brasil e que o presidente fala que não pode nem falar essa palavra perto dele, diz que fica uma fera, porque é todo o cenário que o presidente não precisa e não quer, né? Para esses próximos 8, 9 meses, né? Então, eles vão anunciar aí um plano para dar desconto, o que alguns analistas dizem que não é eficaz, porque se não vai no bolso, assim, para as pessoas economizarem voluntariamente, diz que isso não é eficaz, né? Que isso não funciona de dar esse desconto assim. Vamos ver, isso deve estar previsto para anunciar hoje. Eles anunciaram ontem muito rapidamente, não entraram em detalhes, não sabemos ainda como é que vai ser esse desconto, mas alguns dizem que há sim um risco de racionamento de energia no Brasil, né, Josias? Esse risco é latente, Fabiola. O ministro Paulo Guedes ele diz lá também, nessa declaração infeliz dele, que a economia está bombando e que só não vê quem é negacionista. O único negacionismo que existe hoje no país, além do negacionismo sanitário do presidente, é o negacionismo elétrico. O governo está se negando a admitir que a crise energética vai levar a um problema grave e já está ocorrendo na prática um racionamento. Ontem, o governo anunciou que, para o governo federal, para as repartições públicas, o racionamento já começou. Foram anunciadas várias providências, desligar ar-condicionado, apagar a luz,
abrir a janela quando tiver um clima fresco. Aliás, providências que já deveriam estar sendo adotadas, né? Mesmo numa situação não emergencial. Quando o governo anuncia que vai dar desconto para quem economizar na conta de luz, ele está informando também, nas entrelinhas, que vai cobrar mais caro de quem não conseguir fazer essa economia. Então, ele está, evidentemente, impondo um racionamento. Na prática, é o que está acontecendo. Já deveria estar no ar uma campanha de esclarecimento. A exemplo do que aconteceu com a crise sanitária, o governo demora a expor ao país o problema que está acontecendo agora. Os reservatórios de água baixaram para um nível que não se via há 20 anos, e o governo se abstém de informar ao país o tamanho do problema e as providências que precisam ser adotadas. E fica nesse negacionismo energético, com medo de perder popularidade, vai acabar perdendo mais popularidade do que se admitisse o problema e anunciasse providências consequentes. Então, nós estamos fingindo que o problema não existe, mas ele está aí e vai cobrar a sua conta. Já está cobrando.